Senhores, nós estamos aqui no Congresso da Socerge e eu tenho imenso prazer de estar aqui com a doutora Diana Santini, que é do Hospital Procardíaco. Ela é endocrinologista e vai conversar um pouco sobre um tema extremamente importante, que é o diabetes e o exercício físico no paciente com doença metabólica ou doença cardiovascular. Doutora Diana, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. É muito importante que nós tenhamos esses pacientes fazendo exercícios físicos. Mas algumas preocupações nós temos por conta do diabetes, por causa da doença metabólica. A primeira pergunta que eu teria era sobre que tipo de exercício físico o diabético mais se beneficia ou que seria mais apropriado para o paciente diabético. Muito obrigada pelo presente, pelo convite, é uma honra estar aqui. Qualquer tipo de exercício, seja ele aeróbico ou anaeróbico, os estudos mostram que consegue reduzir a hemoglobina glicada em 0,6%, ou seja, equivalente a uma medicação para diabetes, como inibidor de SGLT2, DPP-4, metformina. Agora, a prescrição do exercício ela deve ser obrigatoriamente individualizada. O tempo, como é que o paciente está em termos de controle, se ele usa insulina, se ele usa basal, bolos, bomba de insulina. Então, a individualização é importante não só para o manuseio das medicações, como até o perfil de paciente. Ele tende mais uma hipo, tende mais uma hiper, faz cetoacidose com bastante frequência e por aí vai. E também uma outra condição é como ele está acostumado, né? Se é uma pessoa já ativa ou se é uma pessoa que ainda tem um nível muito abaixo, esse desenvolvimento tem que ser gradual. Agora, uma coisa muito interessante, porque isso já está em todos os guidelines de recomendação de exercício para diabético, isso cada vez ganha uma importância maior, é aumentar o tempo que a pessoa fica ativa, não só exercício planejado, exercício físico. Ou seja, só o fato de você limitar o tempo que você fica parado, sentado por 30 minutos já ajuda. Tem uns trabalhos bem interessantes com 2 semanas avaliando um grupo que fica sentado por muito tempo e aquele grupo que interrompe o estado de estar sentado com uma caminhada, subir uma escada, pegar um peso, mostrando que em 2 semanas já tem uma redução da hemoglobina glicada e da glicemia. Não da hemoglobina glicada, mas nos níveis de insulina, níveis de peptídeo C e glicemia. Então, é para se mexer mesmo. E quando nós temos exercício físico nesses pacientes diabéticos, o cardiologista fica muito preocupado com questões que ele normalmente não trata, como hipoglicemias, se é necessário uma carga de carboidrato, se ele tem alguma preocupação durante o exercício e assim vai. Quais seriam as recomendações que você sugeriria aos nossos colegas cardiologistas para recomendar aos nossos pacientes diabéticos que precisam fazer exercício físico? Não, perfeito, isso é muito importante, até porque você quer fazer exercício com segurança e qualidade de vida. Então, é indicado medir a glicemia sempre antes de iniciar o exercício. Se ela estiver abaixo de 90 ou 100, deve fazer ingestão de pelo menos 20 gramas de carboidrato. Se tiver já acima de 100 ou 127, você pode fazer 10 gramas de carboidrato. A cada 1 hora de exercício, ingerir entre 30 e 60 gramas de carboidrato, e vai depender do tipo de exercício. Se for um exercício aeróbico, você ingere mais. Se for um exercício anaeróbico ou de alta intensidade, você pode reduzir um pouco menos. Por quê? Dependendo do tipo de exercício, você pode aumentar ou diminuir a glicemia. Exercícios aeróbicos de leve ou moderada intensidade tendem a baixar a glicemia. Exercícios de alta intensidade ou anaeróbicos tendem a aumentar a glicemia. E ao longo do dia, porque ele vai fazer uma predisposição maior de diminuir a glicemia ao longo das 24 a 48 horas, fazer uma ingestão em torno de 1 a 2 gramas de carboidrato por quilo dia, para evitar a hipoglicemia e monitorar. Agora, minha última pergunta é se existe algum paciente que deveria ser contraindicado ao exercício por conta do diabetes. Tem alguma questão no diabetes que faz com que nós não possamos prescrever exercícios regularmente para esses pacientes? Sim, isso é muito importante, até porque a gente quer preservar a saúde. Se ele tiver, por exemplo, uma glicemia acima de 270, antes de iniciar o exercício, a recomendação é avaliar a cetonemia. Se ela tiver de moderada a alta, ele deve evitar o exercício, otimizar o esquema de insulina para depois então fazer. Se tiver baixa, somente nível moderado para baixo, exercício leve. Mas importante são algumas condições crônicas, como, por exemplo, retinopatia. Se o paciente tem retinopatia proliferativa ou não proliferativa grave, primeiro ele deve fazer uma avaliação com o oftalmologista, porque qualquer exercício, seja o aeróbico ou anaeróbico, aumenta o risco de descolamento de retina e hemorragia vítrea. Então isso é um cuidado importante. O exercício, se for feito, tem que ser bem leve. Outro cuidado é para o paciente que tem desautonomia. Paciente com desautonomia, além de ter um risco maior de morte súbita, né, e aumento de mortalidade cardiovascular, ele tem uma termorregulação comprometida, então ele tem maior predisposição para hipotermia ou hipertermia, então exercício muito intenso, esse controle da regulação é complicado, tem maior risco de queda, de
fazer hipotensão durante o exercício, então esse paciente precisa de um cuidado um pouco maior. O paciente que tem doença renal crônica, porque o exercício a gente sabe que aumenta a excreção urinária de albumina, embora a gente não tenha nenhum dado, nenhum trabalho que mostre que ele aumente a taxa de evolução para a doença renal crônica. E a última questão é a neuropatia periférica, então um cuidado específico para o pé, avaliar se ele não tem nenhuma ferida, nenhuma úlcera, pé de Charcot, que possa aumentar o risco dele fazer alguma lesão durante o exercício, orientar um sapato apropriado. Agora, exercícios leves a moderados por um período mais curto tem menor risco de piorar a neuropatia periférica. E no pré-diabético isso já comprovou melhorar a neuropatia também. Obrigada. Doutora Diana, nós que agradecemos, muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês.